Olá pessoal, meu nome é Thiago, somos da EcoEng, onde nós ensinamos pessoas comuns como você a empreender no mercado de energia solar e abrir a sua própria empresa. E nesse vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês qual o transformador devo utilizar para energia solar, o transformador isolador ou o autotransformador. Então fica ligado nesse vídeo que vai dar bem interessante para vocês. Então pessoal, para vocês aí que querem começar nesse mercado de energia solar e querem saber um pouco mais sobre transformador, essa aula eu vou estar explicando para vocês qual transformador você deve utilizar, quais são os benefícios do isolador e do autotransformador. Você sabe em qual situação você utiliza transformador? Os transformadores eles são utilizados para inversores trifásicos 380. Antes disso, pessoal, eu vou passar para vocês o seguinte. Nós aqui do Paraná, nós utilizamos a nossa rede que é distribuída para os consumidores, é de 220 e 127, tá? Então nós utilizamos 220 e 127 aqui dentro da nossa residência, tá? Em alguns casos, alguns inversores solar, eles trabalham trifásico 380. Então, nesses casos, nós devemos utilizar um transformador para passar de 380 para 220 e poder utilizar aí dentro do nosso sistema de energia solar. Mas nós também temos aí como Santa Catarina, como por exemplo, lá eles utilizam 220 e 380. Então, nesses casos, ele pode utilizar um trifásico 380, um inversor trifásico 380 e não tem a necessidade de utilizar um transformador, tá? Então, fique atento nisso. Se o seu inversor que você for utilizar for de 380 volts e a sua rede é 220, você deve ter que utilizar aí um transformador para reduzir de 380 para 220 e poder utilizar nas suas residências, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês analisem isso. Mas todos os inversores são trifásico 380? Não necessariamente, tá? Temos inversores que determinada potência, quando ele começa a atingir uma determinada potência, ele começa a ser trifásico 380. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Frônios. O Frônios, se você tiver aí até 15 kW, dentro do 15 kW nós temos 220 e temos também o 380. Tá? Você pode utilizar tanto um como o outro. A partir do 15, 17, 20, 25 e 27, todos eles são 380. Tá? Então, aí, nesses casos, a partir de 15, você deve utilizar um trafo aí para poder estar utilizando esses inversores, beleza? Como que é feita a ligação dos transformadores? Os transformadores, eles acabam passando depois do inversor. Então, vem dos módulos ele passa pelo inversor, do inversor é ligado no transformador, do transformador é ligado na rede existente, tá? Então, é nessa sequência que é ligado o transformador. Em casos rurais, por exemplo, onde existe um gerador de energia, você deve ligar antes do gerador, tá? Então, ele não pode estar ligado depois do gerador. Por que isso? Porque quando acabar a energia da concessionária e ele entrar em operação o gerador de energia, ele não pode mandar energia para dentro dos seus inversores, tá? Então, por isso que ele é ligado anterior aos geradores. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos nisso, tá? Se vocês ligarem depois do gerador de energia, a concessionária na vistoria ela vai acabar reprovando o seu projeto e pedindo para você conectar antes do gerador de energia, beleza? Então, pessoal, entrando na parte de transformadores, nós temos dois tipos de transformadores. O transformador isolador e o transformador autotransformador, tá? Que nós chamamos autotrafo também, que nós chamamos aqui. Então, pessoal, nesses casos, o isolador, como o nome mesmo já diz, ele é totalmente isolado. Então, o que ele faz? Ele isola totalmente da rede. Então, em casos de mudanças na rede, queda de tensão, alguma interferência na rede da concessionária, ele não passa para os seus inversores, tá? Já no caso do autotransformador, se a gente tiver alguma interferência, alguma coisa na rede da concessionária, ele acaba passando e afetando aí o seu transformador. Então, é importante que a gente verifique se a região onde você vai estar instalando o sistema de energia solar, ele acaba tendo muita oscilação na rede, se ele acaba tendo muita queda de energia, e aí é importante que você analise em qual dos dois eu devo estar utilizando. Então, eu vou estar passando agora aqui para vocês sobre o isolador. O isolador, então, pessoal, ele filtra e isola totalmente da rede da companhia elétrica, tá? Então, isso que é a principal função do transformador isolador, tá? Então, ele basicamente isola realmente da concessionária e você não tem muita preocupação em relação a alguma interferência ou algo do tipo aí na concessionária. Então, pessoal, outra situação que vocês devem analisar também é se a companhia elétrica de você, da sua região, se ela exige que você deve utilizar um transformador isolador, tá? Em alguns casos, as companhias elétricas exigem que seja
isolador, tá? Então verifique isso, se eles têm alguma restrição contra isso. Você pode estar utilizando o autotransformador ou o isolador, tá? Então verifique certinho na sua concessionária antes de você adquirir um transformador. O transformador isolador, ele acaba, por ele ser isolado, então ele acaba utilizando a bobina primária e secundária, ele acaba tendo uma perda de energia maior. Então isso, a gente sabe que para a energia solar a gente deve cuidar bastante em relação às perdas, então você deve levar isso também em consideração no momento de você escolher qual dos dois transformadores, tá? Então o transformador isolador, ele tem uma perda de energia maior. Ah, mas quanto que ele tem de perda? Nós já fizemos mais ou menos um cálculo, numa instalação onde a gente estava com 75 kW de inversor, ele chegou de 250 a 280 kWh, né, por mês de gasto, tá, de energia a mais. Então você deve considerar, no momento de você estar fazendo o adimensionamento do seu sistema, considerar essas perdas também. Tá? É importante que você também diga isso para o seu cliente, que nessas situações, em alguns casos, o cliente acaba querendo instalar 2, 3 inversores menores, e de 220 no caso, que não tem a necessidade de transformador, para poder estar utilizando na rede dele para não ter essa perda, tá? Então é importante que vocês analisem bem isso. Outra coisa, pessoal, é o seguinte: o isolador, ele tem um custo mais alto, tá? Então ele tem um valor mais alto. Vocês vão ver também que o tamanho dele, ele é maior que o autotransformador, tá? Então ele acaba tendo um custo mais alto. Ah, mas quanto que ele custa mais? Pessoal, eu chego a ver aqui mais ou menos, ele custa quase o dobro do preço do autotransformador, tá? Então, isso também vocês devem levar em consideração, e até quando você estiver orçando para o seu cliente. Se o concorrente orçou autotransformador e você está colocando o isolador, então tem já essa diferença de preço de um equipamento para outro. Então, você deve ficar bem atento aí em qual transformador você deve orçar para o seu cliente. Agora, pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre o autotransformador. O que o autotransformador tem de benefício? Então ele acaba, né, como eu disse anteriormente, ele acaba não filtrando muito a rede da concessionária, então tudo que ocorrer na rede da concessionária ele acaba passando direto e pode afetar os seus inversores, tá? Então em locais onde a gente tem muita oscilação, muitos problemas na rede, é importante que vocês analisem aí se vale a pena colocar um autotransformador ou talvez utilizar um isolador aí, por mais que ele tenha um custo mais elevado. Já no autotransformador a gente tem uma perda de energia menor, então isso também é muito importante a gente considerar também nos nossos orçamentos. Então a perda de energia dele é muito menor do que o do transformador isolador, tá? Então vamos ficar bem atento aí em relação a essas perdas aí, se é isso que está afetando o seu cliente, se ele quer atingir o máximo dele ou se ele está com uma sobrinha de energia e dá para considerar talvez um transformador isolador. O autotransformador, ele tem um custo mais baixo, então a gente consegue aí quase metade do preço do isolador, tá? Então é importante que a gente veja isso. Também analise também quando você estiver fazendo um orçamento aí com o seu fornecedor, montando o seu kit fotovoltaico, analise se ele é um autotransformador ou um isolador, porque dependendo da empresa que você estiver orçando, você vai estar comparando coisas diferentes, né? Então, se um fornecedor colocou o isolador e o outro autotransformador, então tem uma diferença de preço aí. Então é importante que vocês analisem isso também no momento de montar o seu orçamento. Então, pessoal, nós utilizamos também o fator de potência de 0,8, ou seja, nós utilizamos sempre 20% a mais da potência do inversor. Então é importante que vocês façam essa conta de você utilizar uma potência a mais do seu inversor para que não ocorra algum tipo de problemas aí, como aconteceu numa instalação onde nós realizamos uma consultoria para um cliente, onde ele estava enfrentando alguns problemas aí com a empresa. Então nós fomos contratados para estar analisando isso e eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você utiliza um transformador da mesma potência que o inversor. Tá? Então depois disso foi trocado o transformador por uma potência maior, né, 1 kVA maior, e aí ele acabou kilovolt, né, o kVA maior, e aí a gente conseguiu aí não tendo mais esse tipo de problema. Então veja só esse vídeo. Chegou. Então, pessoal, um outro item que eu quero passar aqui para vocês também, mas antes de passar esse último item aqui, eu queria falar para vocês o seguinte: se você já gostou desse vídeo, dá um curtir nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, para você sempre estar por dentro aí de todos os nossos conteúdos aqui da EcoEng, beleza? Então, pessoal, nesse último item eu quero passar para vocês o seguinte: e se eu pegar e utilizar um transformador isolador e um autotransformador, qual dos dois eu posso tomar um choque? Quando você estiver utilizando um autotransformador, por ele estar ligado diretamente na rede, ele não é isolador no caso, então você tem um risco maior de você tomar um choque, conforme essa imagem que eu estou mostrando para vocês.
Já se você estiver utilizando um transformador isolador, como ele é totalmente isolado as bobinas, as secundárias e a primária, então você não tem o risco de tomar um choque. Então é importante também que vocês analisem isso, se o local onde você vai estar instalando tem algum problema aí de você estar colocando um inversor onde você pode tomar um choque ou não, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu agradeço demais vocês que andam nos acompanhando aí dentro das nossas aulas, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um curtir no nosso vídeo, nós temos vídeos todo segunda, quarta e sexta às 19 horas aqui no nosso canal do YouTube, tá? Também siga nosso Instagram, Facebook e o nosso Telegram, onde nós sempre publicamos todo dia uma publicação nova, um post. Nós realizamos também alguns stories aí que a gente está nas nossas instalações, então vale muito a pena vocês estarem junto com a gente lá, beleza? Valeu pessoal, até mais, um abraço!